O império mais poderoso da Terra acreditava que podia calar a verdade com sangue. Roma governava o mundo conhecido, e sob suas legiões reis se curvavam, templos se erguiam e multidões aplaudiam a violência como um espetáculo. O Coliseu era o altar onde a humanidade sacrificava a si mesma. E no meio disso surgiu pessoas sem armas, sem exércitos e sem tronos, mas com uma certeza que nenhum imperador possuía: a de que existe algo mais forte que a morte. Chamavam-se cristãos, falavam de um homem crucificado que ressuscitou e viviam como se isso fosse mais real que o próprio império. Eles não buscavam o poder, buscavam a verdade. E o mundo, incapaz de compreender tamanha liberdade, reagiu como sempre reage diante do que não entende: com ódio. Roma tentaria destruir esses homens, mas no processo descobriria que estava diante do nascimento dos verdadeiros rebeldes: os santos. Eu sou o Lemos e basicamente você está no canal do Lemos, e no vídeo de hoje nós iremos ver um pouco sobre os santos da Igreja Católica. Capítulo 1. O que é um santo? A palavra santo não designa um ser distante e inatingível. Na escritura significa separado, consagrado. Deus é santo porque ele é absolutamente puro, mas ele também convida os homens para participar dessa pureza. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é ausência de pecado, é luta interior. Não é um privilégio de poucos, é a vocação de todos. Um santo é alguém que acreditou tanto na verdade que não se importava em perder tudo por ela. Os primeiros cristãos não eram filósofos nem guerreiros. Eram homens e mulheres comuns, escravos, pescadores, viúvas, que descobriram uma liberdade interior que era maior do que todas as leis de Roma. Eles viviam de forma simples, mas com uma dignidade que escandalizava o mundo antigo. Para eles, a santidade não era uma fuga do mundo, era a forma mais perfeita de amá-lo. Os católicos não adoram os santos. A adoração é reservada apenas para Deus. O que a igreja faz é venerar, olhar para aqueles que chegaram antes de nós como quem olha para um farol no meio de uma tempestade. Quando um artista se inspira em Van Gogh ou um músico em Beethoven, ninguém vai falar que ele é idólatra. É só inspiração. Da mesma forma, o cristão olha para os santos como quem olha para os mestres da alma. Pessoas que mostraram que o ser humano pode se tornar quando se entrega totalmente à verdade. A santidade, dizia Chesterton, é a maior excentricidade do mundo, porque enquanto o mundo está torto, o santo é o único que permanece reto. Ele não se adapta ao tempo, o tempo que tenta se adaptar a ele. Por isso, em toda época, os santos parecem cômodos. Eles não deixam se enquadrar em partidos, não seguem modas, não se ajoelham diante do poder, preferem perder tudo do que trair a consciência. E é essa fidelidade que os torna eternos. Enquanto o império valorizava a força, os santos revelavam outra forma de poder: o domínio de si. Enquanto Roma erguia monumentos de pedra, eles erguiam templos invisíveis dentro do coração humano. E cada vez que um deles morria, a fé crescia cada vez mais. Roma tentava apagar um incêndio usando gasolina. Capítulo 2. O Império e a Rebeldia da Fé. Roma era uma máquina. Seu poder parecia infinito. Suas legiões avançavam desertos e montanhas, e a própria ideia de império era tratada como uma extensão da vontade dos deuses. Sob suas colunas de mármore, os homens acreditavam que nada poderia resistir à força. As ruas eram pavimentadas com ouro, mas os corações estavam vazios. O império dominava terras e povos, mas não dominava a alma humana. E foi justamente nesse vazio que uma chama começou a se acender. Enquanto os generais celebravam vitórias, grupos pequenos de homens e mulheres se reuniam em silêncio. Não falavam de revolta, mas de fé. Não planejavam guerras, mas sim orações. Reuniam-se nas casas e nas catacumbas. Passavam mensagens escritas em paredes e símbolos. O peixe, o pão, o pastor. Para Roma, aquilo era visto como uma ameaça porque era algo que não podia ser controlado. Não havia líderes com exércitos e nem territórios a conquistar. Havia apenas pessoas dispostas a morrer por uma verdade invisível. A rebeldia deles não era política, era espiritual. O mundo dizia: César é senhor, e eles respondiam: Cristo é Senhor. Nenhuma espada poderia obrigar um coração a se ajoelhar diante de uma mentira. Essa era a subversão mais perigosa de todas, a que acontece dentro do espírito. Roma podia punir o corpo, mas não sabia o que fazer com a consciência. No ano 64, um incêndio devastou a cidade. Nero, o imperador, precisava colocar a culpa em alguém, e encontrou nos cristãos o bode expiatório perfeito. A partir dali começou a grande primeira perseguição.
prenderam famílias inteiras, transformaram a fé em um crime e o martírio em um espetáculo. No meio desse caos surgiu a figura de Estevão, o primeiro a morrer em nome da verdade. Ele era diácono, encarregado de servir a comunidade e aos pobres. Homem de sabedoria e coragem, foi acusado de blasfêmia e foi levado a julgamento. Diante dos juízes não se defendeu. Contou a história do povo de Deus de Abraão até Cristo e concluiu que o Messias havia sido rejeitado e crucificado. E as palavras dele soaram como um golpe. A multidão se enfureceu e arrastou-o para fora da cidade. E quando começaram a apedrejá-lo, ele olhou para o céu e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Nesse instante, a lógica do mundo foi quebrada. Pela primeira vez, alguém respondia o ódio com o perdão. A notícia do martírio de Estevão se espalhou. Muitos cristãos fugiram de Jerusalém e levaram a mensagem para outras regiões. Entre eles estava um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo. O sangue derramado não apagou a fé, apenas espalhou. O Império tentava esmagar uma semente e, sem perceber que ao fazer isso, estava regando o solo da história. As décadas se passaram e o nome de Cristo chegou ao coração do próprio Império. Pedro e Paulo, os dois pilares da igreja, foram até Roma. Pedro, o pescador que aprendera com seus erros, e Paulo, o intelectual que se convertera no caminho de Damasco. Sob Nero, ambos foram presos. Pedro viu uma oportunidade de fugir para não ser morto, mas a tradição conta que Pedro viu Cristo em visão voltando à cidade e perguntou para ele: Senhor, para onde vais? E a resposta foi: vou ser crucificado de novo. Pedro entendeu o que precisava fazer. Pediram para ele negar a sua fé, só que ele recusou. E falaram: tá, então se tu vai negar a tua fé, a gente vai ter que te matar crucificado. E Pedro só pediu uma coisa: pode me matar crucificado, mas me mata crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a Cristo. Mais tarde, isso viria a se tornar uma distorção, com a cruz ao contrário sendo um sinal do tinhoso. Os seres humanos conseguem distorcer tudo. E Paulo, como cidadão romano, foi decapitado. Um representava a fé simples e o outro a fé pensada. Ambos demonstraram que a verdadeira rebeldia é a fidelidade. Roma acreditava que matando os apóstolos encerraria toda essa história de cristianismo. Mas algo diferente aconteceu. O medo simplesmente desapareceu. E quando o Império descobre que não consegue mais assustar as pessoas, ele começa a ruir. Os cristãos entenderam que a morte não era o fim, era apenas a passagem para a vitória. Eles viviam para uma pátria que Roma não podia conquistar. Nos anos seguintes vieram outras perseguições: Domiciano, Trajano, Décio e Diocleciano. Nomes diferentes, mas o mesmo ódio. Exigiam que todos oferecessem incenso aos deuses. Era um gesto simples, diziam, apenas um sinal de lealdade. Mas para o cristão era uma negação. Queimar incenso a outro deus era queimar a própria alma. Assim, milhares morreram dizendo não. Essa recusa silenciosa abalou o Império mais do que qualquer guerra. O Império vive do medo, e quando o medo morre, o Império também morre. Enquanto isso, os cristãos que sobreviviam se reuniam nas catacumbas. Ali celebravam a Eucaristia, cercados por túmulos e iluminados por tochas. No meio da morte, partiam o pão e diziam: Este é o corpo de Cristo. A fé deles era o oposto da lógica romana. Roma dizia: a vida é curta, aproveite o prazer. E eles respondiam: a vida é breve, por isso busco o eterno. O Império tentava vencer pelo espetáculo, os cristãos pelo silêncio. Roma ergueu colunas, os santos ergueram consciências. Roma construiu estradas e os santos abriram caminhos até o céu. E quando as feras do Coliseu rugiam, muitas pessoas na plateia se perguntavam como que aquelas pessoas lá embaixo podiam morrer com tanta paz. Alguns corajosos se levantavam da plateia, desciam até a arena e diziam: eu também sou cristão. O sangue dos mártires se tornava semente. A rebeldia da fé estava transformando o coração da história. Capítulo 3. O sangue dos primeiros mártires. A partir do século III, o Império Romano começou a mostrar suas rachaduras. Por fora ainda parecia invencível, mas por dentro apodrecia lentamente. No meio desse declínio colossal, o cristianismo crescia. Roma, que havia tentado apagar a fé, agora via sua capital repleta de símbolos cristãos escondidos nas paredes das casas e das catacumbas. Era o início de uma guerra silenciosa entre a espada e a consciência. O nome mais lembrado deste tempo é o de São Lourenço. Ele era diácono de Roma e responsável pelos bens da igreja. Quando o imperador Valeriano iniciou mais uma perseguição, mandou executar o Papa Sisto II e exigiu que São Lourenço entregasse todos os tesouros. 3 dias depois, ele apareceu diante do governador acompanhado de pobres, órfãos e enfermos que sustentava e disse: aqui estão os tesouros da igreja. Essa resposta era mais do que ousada. Era um desafio direto à lógica do poder. O ouro de Roma era inútil diante do tesouro da fé. Condenado, Lourenço
Lourenço foi executado. A tradição conta que São Lourenço manteve a serenidade até o fim e que até fez humor com o sofrimento. Enquanto ele estava sendo queimado, ele disse: "Podem me virar. Este lado já está assado." Não é apenas ironia, é o símbolo de um homem livre. Nem a dor, nem o medo conseguiram fazer dele um escravo. Poucos anos depois, sobre o imperador Diocleciano, viria a perseguição mais brutal. Nenhum culto cristão podia existir, as escrituras eram queimadas e a delação era premiada. Foi neste contexto que apareceu uma das figuras mais puras e ao mesmo tempo mais fortes da história da igreja: Santa Inês. Tinha 13 anos e se recusou a casar com um jovem pagão. O motivo foi simples: ela dizia que já pertencia a Cristo. E em um mundo onde as mulheres eram vistas como propriedade, essa decisão foi interpretada como rebeldia. Os juízes tentaram fazer ela mudar de ideia, mas ela disse que o amor de Cristo valia mais do que a própria vida. Santa Inês foi decapitada. Séculos depois, o Papa Damaso escreveria sobre ela: "Venceu o homem pelo amor e o ferro pela fé." Uma menina havia derrotado o império. Entre as testemunhas deste tempo também estava Cecília, uma jovem romana de família nobre. Usava a música como oração e evangelização. Quando foi denunciada e condenada, passou seus últimos momentos cantando. As notas ecoavam pelas casas e ruas. Muitos afirmavam que parecia vozes de anjos. Cecília transformou a morte em canção. Ela mostrou que a arte é irmã da fé e que a beleza pode ser uma forma de pregar o evangelho. Por isso, ela é lembrada como padroeira dos músicos, símbolo da alma que louva mesmo quando o mundo se cala. Mais ao oriente, em Esmirna, vivia Policarpo, bispo e discípulo do apóstolo João. Já idoso, foi preso e levado ao estádio diante da multidão. O governador lhe ofereceu a liberdade se negasse a Cristo. Mas Policarpo respondeu: "Servi a Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez mal. Como posso negar o meu rei?" Essa frase atravessou séculos porque ela traduz o que é a santidade: fidelidade até o último suspiro. Quando as chamas foram acesas, os cristãos juravam ver a imagem de uma coroa formada pelo fogo. Roma destruiu seu corpo, mas não seu nome. Essas histórias não são lendas distantes. Elas foram registradas por testemunhas, repetidas de geração em geração e gravadas na memória da humanidade. E mais do que isso, são retratos de uma verdade profunda. O poder dos santos não está na força física, mas na força interior. Estevão perdoou as pessoas que mataram ele. Pedro e Paulo permaneceram em Roma mesmo sabendo que iriam ser mortos. Lourenço desafiou. Inês resistiu. Cecília cantou até o último suspiro. E Policarpo testemunhou. Cada um enfrentou um tipo diferente de império: o medo, a cobiça, a corrupção e a desesperança. E venceram sem precisar erguer uma espada. Roma acreditava que o sangue dos mártires seria o fim do cristianismo, mas foi bem ao contrário. Tertuliano, um dos primeiros escritores cristãos, dizia: "O sangue dos mártires é semente de cristãos." A cada execução, novas conversões aconteciam. Os espectadores saíam do Coliseu transformados. O império começou a perceber que não podia vencer de uma religião baseada na esperança. A santidade era, e ainda é, a revolução mais profunda da história. Nenhum exército foi mais poderoso do que um coração fiel. Nenhum discurso político mudou tanto o mundo quanto o testemunho silencioso de quem morre acreditando. Capítulo 4. O Império contra o Homem Eterno. O Império Romano parecia eterno. Suas estátuas, suas estradas, seus exércitos, tudo em Roma foi feito para durar. Mas nada é eterno quando se constrói sobre o medo. Enquanto Roma tentava apagar a fé dos cristãos, ela mesma começava a se apagar por dentro. A decadência não veio das invasões bárbaras, nem da escassez de ouro, mas da falta de alma. O Império dominava o mundo, mas já não dominava a si mesmo. Os cristãos, por outro lado, continuaram a crescer. O que começou com um grupo de pescadores e escravos, agora se espalhava por todo o império. Em cada província havia alguém que guardava um fragmento do evangelho, uma cruz feita às pressas, uma memória de Cristo. Roma não compreendia como uma religião sem templos, exércitos e líderes visíveis conseguia continuar viva. Mas a diferença era fundamental. O cristianismo não dependia da força. Ele sobrevivia porque cada fiel se tornava um templo e cada mártir se tornava uma semente.
Quando Diocleciano publicou o Edito de Perseguição em 303, determinando que todas as igrejas seriam destruídas e as escrituras queimadas, parecia muito que o cristianismo chegaria a seu fim. Mas quanto mais Roma apertava, mais a fé se espalhava. Era impossível vencer um inimigo que não tinha medo de morrer. No fundo, o Império tinha encontrado o seu limite. Podia quebrar corpos, mas não podia quebrar consciências. Foi nesse cenário que a história deu uma virada. No início do século IV, o imperador Constantino travou uma batalha decisiva pela sucessão imperial. Antes da luta, teria visto no céu uma cruz luminosa e a inscrição: "Com este sinal vencerás." Mandou colocar o símbolo cristão nos estandartes do exército e venceu. Poucos anos depois, o Edito de Milão garantiu a liberdade religiosa. O império, que durante 3 anos perseguiu o cristianismo, agora reconhecia o direito de professá-lo. O sangue dos mártires havia vencido o mármore das legiões. Roma, enfim, se ajoelhava diante daquele mesmo nome que tanto tentou apagar. E paradoxalmente foi neste momento que começou uma nova batalha: a de manter a pureza da fé em meio ao poder. Quando o cristianismo saiu das catacumbas para os palácios, precisou lembrar o que os mártires haviam ensinado: que o verdadeiro trono está na cruz e que a verdadeira coroa é a de espinhos. Os séculos seguintes mostraram que os impérios passam, mas o homem eterno permanece. Cada época tenta substituir Deus por algo: o Estado, o dinheiro, a ciência, a fama, e cada época descobre que tudo isso envelhece. Mas a fé que nasceu em catacumbas continua de pé. Chesterton chamou esse fenômeno de o homem eterno, aquele que sobrevive a todos os modismos, porque é o único realmente livre. Os santos são a própria viva disso. Eles não pertencem ao tempo, o tempo que pertence a eles. A força de Roma estava nas legiões, enquanto a força dos santos estava no amor. Roma acreditava na lei, os santos na graça. Roma dizia: "Conheça-te a ti mesmo." E os santos respondiam: "Esqueça-te de ti mesmo e ama." Essa inversão de valores mudou a história. A cultura, a arte, a filosofia e até a moral do Ocidente nasceram desta revolução interior. Os mártires derrubaram o império sem erguer espadas, sem ódio. Venceram não pela destruição, mas pela conversão. E foi assim que o Império terminou. Não destruído por inimigos externos, mas transformado por dentro. O cristianismo havia derrotado o medo e mostrado para o mundo todo que a verdadeira eternidade não se conquista, se recebe. Roma caiu, mas a cruz permaneceu. Capítulo 5. Os santos e os artistas. Toda geração busca seus ídolos, seus exemplos, seus mestres. O artista procura na tela a perfeição da forma. O músico, a harmonia que parece tocar o divino. O filósofo, a ideia que explica a existência. E quando encontram alguém que chegou mais longe, eles o chamam de gênio. Van Gogh, Beethoven, Da Vinci, Shakespeare, nomes que o mundo repete com reverência. Eles são lembrados porque ousaram ir além do comum, mas há um tipo de gênio que o mundo moderno esqueceu: o gênio da alma. Os santos são os artistas da eternidade. Cada um pintou a própria vida com as cores da fé, da esperança e do amor. São como sinfonias compostas por Deus e executadas por mãos humanas. Francisco de Assis transformou a pobreza em poesia. Teresa d'Ávila escreveu sobre o amor de Deus com a força de uma tempestade. São Tomás de Aquino construiu uma catedral de razão e fé com as palavras. E Inês, Cecília, Lourenço e Policarpo, esses foram os poetas do martírio, que escreveram com o próprio sangue o verso mais alto da fidelidade. O cristão não venera os santos como deuses, mas sim como mestres. Quando um artista de hoje em dia quer ser um artista melhor, ele vai se inspirar em artistas muito bons do passado, que fizeram ótimas obras de arte. Assim como um cristão vai se inspirar nos santos, porque santos foram ótimos em amar a Cristo, e é isso que o cristão quer fazer. Então ele busca esses bons exemplos para se inspirar. Busca nos santos o caminho da imitação, e não da adoração. Os santos são testemunho de que a santidade é possível. Eles lembram que a graça não destrói a humanidade, a aperfeiçoa. A arte e a fé têm o mesmo núcleo, o desejo de eternidade. O pintor tenta prender o instante, o santo tenta purificá-lo. O artista trabalha com cores, o santo com virtudes. Ambos sofrem por causa da beleza, um por não conseguir alcançá-la plenamente e outro por conseguir vê-la, mas não conseguir expressá-la. E é por isso que os santos inspiram tanto quanto as obras-primas. Eles são a prova de que a santidade é a forma mais elevada de criação. Chesterton dizia que os santos são os verdadeiros realistas. O artista vê o que está fora e o traduz em beleza. O santo vê o que está dentro e o traduz em vida. Presta atenção nessa frase. A santidade é o espelho do Criador na criatura. Porque nós temos que buscar sermos mini-cristos, temos que imitar a Cristo. É obra de arte que não se pendura na parede,
mas que caminha, fala, ama e morre pelo que acredita. Hoje o mundo aplaude a originalidade e teme a obediência, mas os santos mostraram que a verdadeira originalidade está em voltar à origem. A santidade é o retorno àquilo que fomos criados para ser. Não é a fuga da humanidade, mas a sua plenitude. Por isso, cada santo é uma lembrança viva de um homem que foi feito para o infinito. Quando olhamos para as biografias deles, vemos algo que nenhum museu pode guardar: o impacto moral de uma vida entregue à verdade. O tempo destrói monumentos e apaga nomes de reis, mas não consegue apagar a luz de uma alma que amou até o fim. A beleza da arte comove os sentidos. A beleza da santidade converte corações. O mundo pode se cansar de estilos, mas nunca se cansará da pureza. No fim, o santo é o artista que não assinou a sua arte, deixou que Deus assinasse por ele. Capítulo 6. O chamado à santidade. Cristo nunca prometeu um caminho fácil, prometeu a cruz. Disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essas palavras são duras, mas são o núcleo da liberdade cristã. Porque negar a si mesmo não é rejeitar a própria existência, é libertar-se do egoísmo que escraviza. A cruz não é o símbolo da dor, mas sim do amor que não desiste. E é nesse amor que nasce a santidade. Ser santo não significa ser perfeito. Significa lutar todos os dias contra aquilo que nos afasta do bem. É cair e depois levantar, errar e recomeçar de novo. É perseverar quando ninguém mais acredita. Os santos não nasceram prontos, tornaram-se. Francisco de Assis foi um jovem vaidoso antes de ser santo. Santo Agostinho ia nos cabaré. Pedro negou Cristo 3 vezes. Paulo, um perseguidor. O que os transformou não foi a ausência de falhas, mas sim a coragem de deixar Deus trabalhar nelas. O chamado à santidade é universal. Não é destinado apenas a monges e mártires. É para todos. Jesus não disse que alguns de nós seria a luz no mundo. Ele disse: vós sois a luz do mundo. A luz não é privilégio, é missão. Cada pessoa que vive verdade, que perdoa, que permanece honesta em tempo de mentiras, é um reflexo dessa luz. O mundo moderno, porém, confunde liberdade com ausência de limites. Acredita que ser livre é poder fazer qualquer coisa, mas a verdadeira liberdade é escolher o bem, mesmo quando tudo em volta convida para o mal. O santo é o homem mais livre que existe, porque nada o domina, nem o medo, nem o desejo, nem o poder. Ele pode perder tudo e ainda assim ter tudo, porque encontrou que o mundo não pode dar nem tirar, a paz de uma consciência em paz com Deus. Quando olhamos para os santos, vemos a coragem de quem não se conforma. São os homens e mulheres que se rebelaram contra a tirania do pecado, contra a corrupção do tempo, contra a indiferença que destrói a alma. Eles lembram que a santidade não é isolamento, é serviço. O santo não foge do mundo, entra nele com amor. Ele não odeia as pessoas que odeiam ele, bem pelo contrário, ele reza por elas. Ele não busca reconhecimento, busca fidelidade. Em cada século, o mundo tentava apagar essa verdade. O Império de Roma caiu, mas novos impérios se levantaram. O da vaidade, o da ideologia, o da tecnologia. Todos prometem a salvação, todos exigem adoração. E, mais uma vez, Deus procura rebeldes santos, homens e mulheres dispostos a dizer não ao erro, mesmo que isso custe a própria reputação ou até mesmo a própria vida. A história se repete porque o coração humano continua o mesmo, sedento de sentido. A santidade é o caminho do homem eterno. É a resposta à crise de todos os tempos. Quando o mundo diz, siga o seu coração, o santo responde, guarde o seu coração. Quando o mundo diz, faça o que quiser, o santo diz, faça o que é certo. Quando o mundo grita, seja você mesmo, o santo sussurra, seja aquilo que Deus sonhou quando te criou. No fim, todos buscam a felicidade, mas há quem procure no poder, no prazer e no sucesso, e há quem encontre no sacrifício. O santo descobre que a alegria não está em possuir, mas em oferecer. Ele entende que a vida é breve demais para ser pequena, por isso vive grande, buscando a verdadeira verdade. Os santos não são estátuas frias, são pessoas vivas que incendiaram o mundo com o fogo do amor verdadeiro. Enquanto os impérios desabam e as ideologias passam, o testemunho deles permanece. Porque a santidade é a eternidade infiltrada no tempo. E talvez essa seja a maior rebeldia de todas. Viver a verdade no mundo que vive de mentiras. Amar quando o normal é odiar. Crer quando o natural é duvidar. Esperar quando todos desistiram. O verdadeiro rebelde não é aquele que quebra as leis. É quem permanece fiel naquilo que é bom, mesmo quando tudo ao redor parece gritar ao contrário. O verdadeiro rebelde não é quem quebra o mundo, mas quem reconstrói a partir da alma. O verdadeiro rebelde é o santo.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque realmente deu muito trabalho. E é basicamente isso. Se inscreva aí no canal, deixa o like pra ajudar. E fiquem com Deus. Até mais.